Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, dessa vez para responder uma nova pergunta, na verdade para tratar de um assunto que é muito corriqueiro entre os nossos seguidores, entre os traders em geral, que é a questão das emoções quando se trata de trading. E é claro que muito tem sido dito a respeito disso, eu mesmo sempre falo disso nos vídeos e nos cursos, nas palestras. A gente sempre comenta, né, que as emoções, falando de uma maneira geral, elas são o maior inimigo do trader, né? São o seu maior inimigo quando você entra no mercado. As decisões emocionais normalmente vão tender a fazer com que você faça besteira e perca dinheiro, né? Isso é verdade, quer dizer, as emoções elas são efetivamente o maior inimigo do trader. Mas eu pretendo abordar essa questão com um pouco mais de profundidade nesse vídeo de hoje. Apesar de ser um vídeo rápido, eu acho que a gente vai conseguir tocar no ponto. Uma vez que as emoções são o seu maior inimigo na operação no mercado, claro que é natural a pergunta de como é que a gente vence essas emoções, né? Como é que a gente consegue vencer esse obstáculo. E quando a gente coloca essa pergunta, a palavra automação, ela surge automaticamente, né? Ela surge na cabeça da gente como sendo uma possível solução para esse problema. Aliás, uma solução muito boa, por sinal, desde que se observe alguns pontos essenciais aí, né? Por quê? Por que você fala isso, Rogério? Porque simplesmente automatizar a sua estratégia pode não resolver o problema. É claro que quando você automatiza a sua estratégia, você vai permitir que o computador execute a sua estratégia, você vai programar a sua estratégia de operação, comprar quando tal coisa acontecer, vender quando tal coisa acontecer, e o computador fica ali observando, né? É o que a gente chama de robô investidor. Você programa, hoje tem várias plataformas que são muito boas para fazer isso. A que a gente usa, que a gente recomenda é o GraphROC, porque ela é muito amigável e ela tem várias facilidades que já incorporam ali o sistema composto dentro dele, etc e tal. Mas o fato é, uma vez que você programou o seu robô, você decidiu, você fez o computador lá, você colocou a sua plataforma lá no computador e mandou ele comprar quando acontecer tal coisa e vender quando acontecer tal coisa, você automaticamente está se livrando daquela questão emocional da operação ali propriamente dita, que é aquele contágio emocional na hora de comprar. Você se precipita e compra numa hora que você acha que deve comprar, simplesmente porque aconteceu alguma coisa ali naquele minuto. Passa-se 15 minutos, você olha para trás e fala, pô, que bobagem, onde é que eu estava com a cabeça? Esse tipo de coisa é automação, esse tipo de automação retira completamente da jogada, né? Então, o estresse emocional da entrada na operação, o estresse emocional da saída da operação, esses aí ficam, de certa forma, retirados da equação quando você automatiza a sua estratégia. Isso significa que ela vai dar dinheiro? Calma aí. A gente está partindo do pressuposto que você fez uma estratégia adequada, né? Então, obviamente, você precisa saber como fazer uma estratégia adequada. Mas vamos então partir do pressuposto que você sabe como fazer uma estratégia adequada, você sabe automatizá-la e você pode colocá-la no mercado operando automatizadamente. Isso garante que você vai ter um resultado bom? Então vamos lá. Agora eu acho que chegamos ao ponto. É algo que eu sempre falo, repito bastante. O elo mais fraco em toda a cadeia de operação, uma vez que ela esteja automatizada, é o trader. É você. Sou eu. Enfim, é o ser humano, né? Eu costumo dizer isso nos meus vídeos, né? Mas você, quando entra para operar no mercado, você está psicologicamente preparado para fazer exatamente o contrário do que o controle de risco determina. Isso é muito perigoso para você, né? Por que eu digo isso? Por mais que você tenha estudado controle de risco, por mais que você tenha visto os nossos vídeos, por mais que você tenha se convencido da importância do controle de risco, você está psicologicamente preparado para fazer o contrário. Quando eu digo você, eu estou falando de mim também, qualquer um, ser humano. O ser humano está preparado para fazer o contrário do que o controle de risco determina. Ele tem a tendência de fazer o contrário do que o controle de risco determina. O controle de risco é muito fácil de entender, é muito difícil de fazer, justamente porque ele toca nas questões emocionais ali, né? Deixa eu desenhar aqui um exemplo para vocês, né? Imagina o trader que compra uma ação, né? Seja manualmente, seja através de uma estratégia. Aquela ação sobe 3%, por exemplo, e o que ele fica com vontade de fazer? Ele fica louco para vender.
e colocar aqueles 3% no bolso. Ou seja, ele estaria aí cortando os lucros, né, rapidamente. Inversamente, quando ele compra ação e a ação cai 3%, o correto, o que ele deveria fazer era cortar essas perdas o quanto antes, né? Se você assistiu a nossa videoaula gratuita número 6 no nosso canal do YouTube, você com certeza viu a base da operação estatística, você viu que existe uma relação matemática exponencial contra você. Se você deixa as perdas crescerem, elas crescem exponencialmente. Por quê? Porque todo ganho, toda perda no mercado se dá em juros compostos. Juros compostos tem uma fórmula exponencial. O buraco é exponencial, eu falo isso com essas palavras lá. Mas o fato é que o sujeito comprou a ação, ela caiu 3%, ao invés dele cortar a perda ali, enquanto ela ainda é pequena, 3%, né? Se ele perder 3% ali, ele vai precisar ganhar 3%, mais um pouquinho, para recompor. Não. Ele não corta a perda ali. Ele tende a ficar naquela posição perdedora, ele tende a se abraçar com aquilo e ficar esperando o preço voltar. Porque ele vender aquela posição perdedora, realizar prejuízo, é algo que é doloroso. E ele tem a tendência de ficar, né, naquela situação de prejuízo, imaginando que aquele preço vai voltar. Né? Imaginando que aquele preço vai voltar. Ou seja, ele se acha de uma hora para outra capaz de prever o futuro. Não é. Ninguém é capaz de prever o futuro. Essa é a base da nossa metodologia. Mas você pode ter assistido a nossa videoaula número 6, ter visto aquele esquema de colocar stop loss, né, e protegendo a sua operação, e subindo, fazendo entradas gradativas, e você vai falar assim, imagina, eu vi o vídeo do Rogério, eu achei aquilo bacana, vou fazer isso. Né? E aí vai dar tudo certo. Né? A questão toda não é se fazendo isso vai dar certo ou não. A questão toda é se você vai ser capaz de fazer isso. E por que eu digo isso? Deixa eu pintar um cenário real aqui para você entender. Imagina um sujeito que ele fez 3 operações, certo? Manuais ou automatizadas, ou seja o que for. Nas 3 ele seguiu o controle de risco adequadamente, fez tudo certinho, colocou stop, foi estopado nas 3 e perdeu ali, sei lá, 2% em cada uma. É o que ele tinha planejado perder em cada uma delas, perdeu 2% em cada uma nas 3 operações. Bom, isso pode acontecer, é estatístico. Ninguém prevê o futuro. Ele fez tudo certo e perdeu dinheiro. Eis que aparece uma 4ª operação. E ele olha para aquilo e fala assim, bom, analisando aqui, de acordo com a minha estratégia, com a minha metodologia, fazendo controle de risco, eu deveria entrar nessa 4ª operação. E no momento que ele está lá, né, ele e o botão de enter do computador, ele colocou a senha para a ordem de entrada e o botão de enter do computador, que é aquele momento mais tenso, né? Na hora que ele está prestes a apertar o enter, chega a esposa dele, ou o marido dela, se for uma trader, né, uma mulher, e fala, mas você já vai mexer com isso de novo? Você perdeu um dinheirão com isso no mês passado. Você não leva jeito para isso. Né? Ou aquela que é pior, né? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa melhor do que ficar operando com a cara pregada nesse computador o tempo todo. Então, imagina na cabeça dessa criatura a situação psicológica que se coloca na cabeça dessa criatura. Né? Ele já está destruído psicologicamente, ele já perdeu um dinheirão. Mas vamos dizer que esse trader ou essa trader seja firme. Ele vai lá e entra na operação. E uma vez que ele entrou na operação, já tendo esse histórico psicológico pregresso de 3 operações recentes, né, em que ele perdeu, uma vez que ele entrou nessa 4ª operação, o preço sobe 3%. O que ele quer fazer? Você acha que ele vai lembrar do que o Rogério falou, de fazer entrada gradativa, de colocar stop, de ir subindo, deixar o preço subir? Não. Subiu 3%, ele quer vender. Para sair no lucro. Nem que seja de 3%. Para ele dizer para a esposa dele ou para o marido dela. Na verdade, para ele dizer para ele mesmo que ele é capaz de acertar. Olha, acertei. Perdi aquelas 3, mas agora acertei. O importante na operação do mercado não é acertar. O importante é ganhar. Enfim, vamos lá, vamos colocar. São os pilares da operação estatística. Você acertar 90% das vezes, né? Acerta 9 trades em cada 10. Naquele 10º trade você perder demais, o buraco é exponencial. Então não adianta. O importante é fazer controle de risco da maneira adequada, com dimensionamento de posição adequado. E isso é difícil de fazer. Você vê, esse cara subiu 3%, ele vai querer vender. Para provar até para ele mesmo que ele acerta. Isso é uma tendência natural da psique humana. Agora imagina o contrário, caiu 3%. Ao invés de subir 3%, caiu 3%. E esse cara, ele já viu nossos vídeos, ele já entende o conceito do controle de risco, ele já
está relativamente preparado, intelectualmente preparado, emocionalmente a gente é sempre frágil. Né? Caiu 3%. Com aquele histórico todo, o que esse cara vai fazer? Ele vai pensar, nossa, eu já perdi 6%, vamos dizer que o capital dele fosse de 50 mil reais, perdi 6%, 3 mil reais, essa quarta operação que já vou perder mais 1.000, puxa vida, se eu falar isso para minha mulher, e eu deixei de dar para ela aquela joia que ela pediu na semana passada, que vale menos do que esses 1.000 que eu vou perder aqui, nossa, olha, imagina a cabeça do sujeito, porque é assim que funciona, né? É o seu dinheiro que está ali na operação. Na hora que esse troço cai 3%, a primeira coisa que passa pela cabeça dele é: eu não vou executar, não vou realizar esses 1.000 reais a mais aqui, eu vou segurar, né? Eu vou abaixar o stop, eu vou tirar o stop, eu sei lá. Essa operação, pensa bem, eu tenho certeza que esse negócio vai voltar, isso aqui foi só uma quedinha, né? Tem certeza? Você não tem certeza de nada, ninguém prevê o futuro. Né? Ou o cara pode pensar assim, não, mas isso aqui é uma Vale, isso aqui é um Bradesco, isso aqui não vai quebrar. Não, a empresa não vai quebrar. Quem vai quebrar é você. Se ficar agarrado nessa empresa enquanto ela cai 50%, 60%, pode acontecer. Se ela cai 20%, 30%, você já vai ter que ganhar 50%, 60% para recompor, porque o buraco é exponencial. Esquece, não é por aí. Ou seja, você, como o cara que toca, que comanda o ligar ou desligar da sua estratégia, pela sua natureza humana, é algo que não pode ser confiável. Você não pode ser confiável na execução da sua estratégia. E agora, Rogério, então a gente chegou num nó. Né? Chegamos a um dilema, chegamos a um impasse. Como é que a gente resolve isso? A questão toda é o seguinte. O elo mais fraco é o trader. Somos nós. Né? O trader precisa acreditar na estratégia para que ele possa manter a estratégia rodando. Se estiver automatizada, ainda existe a questão do trader. Porque é o trader que vai lá e liga a estratégia de manhã ou no início da semana, ou seja lá quando for, não é? Mesmo com automação, é muito comum você ver o sujeito, né, que antes de automatizar a sua estratégia, ele tentava adivinhar, né, o futuro, ele tentava adivinhar o ponto onde ele tinha que comprar e o porquê dali para frente ia subir, e o ponto onde ele tinha que vender porque dali para frente ia cair. Ficava tentando, era aquele exercício infeliz, né, vão, né, de tentar prever o futuro. Mas, uma vez que ele tenha automatizado as suas estratégias, ele para de tentar adivinhar o momento correto para comprar e o momento correto para vender, e ele passa a tentar adivinhar o momento correto para ligar a sua estratégia, o momento correto para desligar a sua estratégia. Ele fala, não, agora o mercado está ruim, eu vou desligar minha estratégia. Passa alguns dias, agora o mercado está bom, eu vou ligar minha estratégia. E nessa, ele acaba desligando quando o mercado fica bom. Ninguém prevê o futuro. Você trocou uma situação primitiva, onde você tentava adivinhar o futuro para comprar ou adivinhar o futuro para vender, para uma outra situação sofisticada, cheia de estratégia matemática e computacional e robô rodando, né? Mas você está fazendo exatamente a mesma coisa. Você está tentando adivinhar o futuro para saber o momento que você vai ligar a estratégia e o momento que você vai desligar a estratégia. Você não saiu do lugar, você teve um trabalhão e não saiu do lugar. Ou seja, qual é a solução para esse dilema? Qual é a solução para esse impasse? A solução é a seguinte: a automação, é claro que ela vem ajudar, né? Mas o trader precisa confiar na sua estratégia. Como é que você faz para o trader confiar na sua estratégia? Como é que você faz para o trader se livrar daquela carga emocional que vai fazer com que ele sabote a sua estratégia se ele não estiver confiando no que vai acontecer? Eu poderia falar para você praticar meditação transcendental, né? Entrar lá em alfa, né? Sei lá, fazer qualquer tipo de... ler um livro de autoajuda para você controlar o animal interior que vai se precipitar e fazer você desligar a sua estratégia na hora que não deve. Tudo isso é balela, né? Pode até funcionar para outras coisas, mas aqui no mercado, o que a gente conhece, que faz sentido, para você acreditar na sua estratégia, você precisa de ferramental estatístico, claro, concreto, te mostrando qual é o resultado da sua estratégia.
Qual a expectativa de ganho da sua estratégia? Estatisticamente. Porque o mercado não é determinístico, você não tem como prever o que vai acontecer. Você pode sim fazer uma estratégia, um sistema composto, que vai ter um resultado estatístico. Te dá um norte, te dá uma ideia de quanto aquele troço pode ganhar. Com um grau de confiabilidade X, você consegue calcular isso. Com base no ferramental estatístico adequado, você consegue confiar na sua estratégia. E uma vez que você confia na sua estratégia, você consegue deixar ela rodar, sem sabotá-la, até que ela comece a gerar resultados. E aí a coisa se retroalimenta. Né? Você começa a ver o resultado, você começa a confiar mais na estratégia, e aí a coisa vai. Não tem outro jeito. Em outras palavras, para brincar com isso aqui, você tem que ser capaz de confiar na sua estratégia. Para confiar na sua estratégia, você tem que ser capaz de testá-la. Backtest. Validação estatística. É o que a gente sempre fala aqui. Você tem que aprender a fazer isso para poder deixar a sua estratégia rodando, para você poder confiar na estratégia, poder ver resultado concreto saindo daquilo ali. Bom, a ideia por trás dessa brincadeira toda é, para você controlar suas emoções, você vai precisar de automação, sim. Mas só automação não adianta. Você vai precisar confiar no seu sistema. E para confiar no seu sistema, na sua estratégia automatizada, você precisa saber fazer a validação estatística daquilo ali. Para que você possa confiar no resultado daquela validação estatística, daquele backtest. Isso é o mais importante. É isso aí, pessoal. Eu espero ter conseguido abordar essa questão das emoções e dos tradings num nível um pouquinho diferente daquele que você normalmente vê por aí. Espero que isso possa ajudar você nos seus trades. Bons trades a todos. Até o nosso próximo vídeo e um forte abraço.